A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje estudaremos uma lição de número 1, datada em 1 de janeiro de 2023, que tem como título O Avivamento Espiritual. Texto áureo. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Leitura bíblica. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15 e Ageu, capítulo 2, versículos de 5 a 9. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os olhos e não houver chuva, e o Senhor ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, disse o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, disse o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, meus amigos, o avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo da sua história. Aliás, a indiferença e a letargia espirituais sempre estiveram presentes como obstáculos ao desenvolvimento espiritual dos crentes. Por isto, nesse trimestre estudaremos Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Para esse trimestre, teremos como comentarista o pastor Edinaldo Renovado, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em Economia e mestre em Administração. Autor de obras como Ética Cristã, Os Perigos da Pós-Modernidade e Células da Troncos, dentre outras, todas editadas pela CPAD. O objetivo da lição: 1. É conceituar o avivamento. 2. Elencar as condições para um avivamento espiritual. 3. Justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Introdução. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos quanto que ele é indispensável para o crescimento
o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da Igreja. No mundo, esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a Igreja enfrentar os desafios atuais. Primeiro tópico é o que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde. Buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. 2. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. E um resumo da nossa lição que diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Segundo, as condições para o avivamento espiritual. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta à blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. 2. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então humilhar, a palavra-chave. 3. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento, sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor. O avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente o avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes, aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar, com o propósito por determinados períodos de tempos. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. 4. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus caminhos,
Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertemos-nos dos nossos maus caminhos. Então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. E uma síntese do segundo tópico é que as condições para o avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e arrependimentos dos pecados. O terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. E o subtópico 1, a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, os profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. A destruição do templo e morte. B. O chamado para reconstruir o templo. C. Deus levanta homens para realizar a obra. D. O desejado das nações e a glória da segunda casa. 2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo de israelitas que se achava cativeiro na Babilônia. Promessas de Deus a Ciro. Ciro liberta Israel do cativeiro. A conclusão do templo. 3. Necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristão de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de muitas igrejas é uma realidade. Conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que seu povo humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Revisando o conteúdo. O que é avivamento espiritual? 2. Qual a pré-condição para o avivamento? 3. Quais são as condições para o avivamento? Por que o povo de Israel foi para o cativeiro na época de Ageu? Por que o Altíssimo escolheu Ciro, rei da Pérsia? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.